Ressonância harmônica 1 foi a minha primeira onda, o meu primeiro pedido. Claro que eu já tinha estudado um pouco, mas é óbvio que a minha consciência mudou completamente depois. E conforme eu vou colocando os vídeos aqui das outras ressonâncias, dá para ter uma ideia da minha consciência. Então, eu estudei o Caminho das Palestras 1, Caminho das Palestras 3, que é o obrigatório. Tem o 2, que não é obrigatório para solicitar, mas faz parte dos estudos. E tem outros cursos que o professor Hélio Couto coloca lá na plataforma que são pagos, e eu estudei alguns também. O livro obrigatório é o livro Mentes Informadas, que é criado por ele. E no começo eu comecei a ler o livro, é disponibilizado de forma gratuita em PDF, mas depois eu ouvi o audiobook, e ouvi 2 vezes. E conforme você vai estudando, conforme você vai lendo o livro, você já vai tendo mudanças. É bem nítido e eu acredito que as pessoas que fazem isso, elas já têm uma sensibilidade maior, então tem essa noção de que vai mudando mesmo a sua consciência durante os estudos. Como eu anotei aqui algumas coisas, e eu tenho alguns áudios que eu gravei para mim mesma aqui no celular. Eu estou gravando pelo celular, então não vou mostrar o áudio, mas eu vou falar como eu me senti durante a ressonância 1, o que que mudou logo de cara. E, bom, não posso falar muito porque senão eu vou começar a misturar as ressonâncias, né? Os meus pedidos no questionário que é enviado, eu coloquei várias coisas, coloquei como eu me sentia, enfim, várias coisas. E eu anotei e eu pedi primeiro uma consolidação dentro do meu trabalho na internet. Acho que eu não tinha uma visão igual eu tenho hoje do meu trabalho dentro da internet, eu não tinha a visão do impacto que eu causava. A gente sempre tem autossabotagem, síndrome do impostor, então me trouxe um pouco mais de visão sobre quem eu era ali dentro, né? Qual o nome que eu carregava, enfim. Eu pedi para ser terapeuta espiritual. Acho que eu estava um pouco nessa de estudar bastante, de espiritualidade, querer mostrar para as pessoas o que era isso. Contei um pouco das minhas vivências espirituais nesse questionário. Como eu falei no vídeo anterior, eu já tive muitas projeções que são premonitórias, outras de vidas passadas e tudo. Hoje eu tenho, né, essa noção, tenho esse vocabulário aqui para falar aqui para vocês, mas antes eu não tinha. O que eu estou falando aqui é muito por estudo mesmo, então eu estudei bastante para poder falar sobre isso. Conforme eu fui mudando, eu fui estudando mais. E também, tudo que a gente coloca em movimento, começaram a aparecer muitas pessoas que faziam esse tipo de estudo também. E aí, além da. A cachorra tá aqui. E eu falei das vivências, das minhas projeções, contei um pouco do, né, o que eu tinha passado, pedi iluminação espiritual já logo de cara, já pedi, gente, tinha tanto para estudar, mas enfim, já pedi iluminação espiritual. Falei dos meus desejos, eu tinha me separado, então eu gostaria de encontrar um companheiro, talvez casar, ter filhos, então eu me abri bastante ali nesse primeiro contato. E também falei sobre a dificuldade de um luto que eu estava passando, que era o meu irmão faleceu e foi uma morte um pouco trágica, então eu ainda estava passando por esse processo. Pedi ajuda também para passar por isso, para, né, para ter ajuda mesmo durante esse período. Falei bastante de autossabotagem, também de aceitação de família, porque eu já tinha uma consciência de repetições dentro do ciclo familiar. E algumas coisas eu não aceitava e eu meio que brigava um pouco. E no meio de tudo isso, galera, eu tinha feito também uma constelação familiar que ampliou muito também a minha visão sobre a dinâmica das famílias. E aí pedi também esse tipo de aceitação familiar. Como eu falei, tudo é muito pessoal, então aqui era um pouco do que eu tinha consciência ali naquele momento para pedir. Falei sobre empreendedorismo. Eu estudo empreendedorismo desde os 2018, 2019, mais ou menos, que foi quando eu comecei a trabalhar dentro da internet. Tinha minha profissão, mas também trabalhava dentro da internet, então eu pedi
pouco mais de clareza nesse meio, para quebrar minhas crenças limitantes, enfim. E o que que aconteceu aqui nessa primeira ressonância após o pedido? Eu fiz o pedido em novembro de 2024 e eu recebi a onda em 3 de dezembro de 2024. A partir do momento que você faz o pedido, você já começa a sentir algumas coisas diferentes, algumas catarses. Que a primeira para mim foi bem intensa. Então, eu ficava sensível, eu chorava bastante. E eu lembro que vinham muitas situações assim na minha cabeça que já haviam passado, que às vezes situações de conflito, outras situações casuais mesmo, que você pensa, por que que eu falei isso? O que estava acontecendo nessa época que eu fiz isso? E aí a gente começa a repensar. Algumas situações eram mais difíceis de lidar. Deixa eu ver se o microfone está ligado. Algumas situações eram mais difíceis de lidar, outras não, outras eu percebia que isso também é importante, que eu não era um alecrim dourado também, continuo não sendo. Continuo sendo um ser em evolução. Mas, às vezes a gente deixa o ego tomar conta, a gente sempre quer estar certa, que eu acho que é um normal de muita gente. E a gente, enfim, para resumir, comecei a enxergar situações que eu havia passado de uma forma completamente diferente. E aí eu comecei a ver o quão prejudicial eu já fui, o quão tóxica, o quão chata, sei lá. Comecei a ver alguns pontos muito negativos também em relação a mim, algumas situações, algumas atitudes egoístas. E, e outras não. Outras eu percebi que realmente eu estava serena, eu fui percebendo que eu tinha tomado a melhor decisão. Nessa primeira onda, primeira ressonância harmônica, eu comecei a ter muito mais projeções. Então, depois eu vou abrir aqui uma playlist para falar sobre projeções, mas eu fiz projeções incríveis de contato com seres estelares, de conversas, de, enfim, coisas bem diferentes, assim, que se talvez se você for uma pessoa que não é tão aberta assim, não consiga compreender, ou que talvez comece a abrir os olhos, né, para o que é uma projeção astral. E para quem não sabe o que é projeção, vou falar aqui bem rapidinho. Quando a gente dorme, nosso corpo astral ele se desprende aqui do corpo e ficamos ligados por um fio de prata. Então, nosso corpo ele vai por aí, em outros planos, em outras dimensões. E foi isso que acontecia. Como eu já fazia muita projeção, eu só não tinha muito entendimento sobre tudo que estava acontecendo. Passando um carro de som aqui na rua. E depois eu comecei a entender mais, comecei a buscar mais também o que aquela projeção estava me dizendo. Por que eu tive aquela projeção? E assim, só para deixar aqui mais claro, eu já encontrei pessoas que primeiro eu vi em projeção astral. Então, existem pessoas que hoje fazem parte da minha vida, ou que já passaram pela minha vida, que primeiro eu tive um primeiro contato em projeção astral, ou conhecendo, ou fazendo dinâmicas de cura, ou trabalhando no plano astral, e depois eu acabei encontrando essas pessoas aqui. E isso é muito interessante, né? E quando eu comecei a dar mais atenção para isso, também comecei a conhecer muitas pessoas que sabiam o que era projeção, outras pessoas que têm várias histórias assim bem legais, bem interessantes também. Eu comecei a ter uma exponencial financeiro maior dentro dessa primeira, por quê? O que o professor Hélio fala? A onda já veio, né? Ela já está aqui com você. A onda que você sempre pediu, tudo que você pediu, e não tem limite, tá? De pedidos. O que que acontece é que as nossas crenças limitantes barra essa onda. Então, é uma coisa que o nosso corpo não está acostumado. Então, se a gente tenta forçar uma coisa, a gente ainda tem aquela crença de que eu não consigo fazer isso, ou isso é demais para mim. Estou só dando exemplos. A gente acaba barrando a onda. E aí é quando a onda vai até um certo ponto, você evolui até um certo ponto, depois que você não evolui mais. Essa primeira onda foi a mais incrível. Tive contatos totalmente diferentes, vi portais espirituais se abrindo. Aconteceram muitas coisas.
tive presença de que o tempo não é linear, tive a certeza disso, tive certeza de outras dimensões, de outros seres, enfim, tudo isso já aconteceu nessa primeira onda. A minha consciência mudou completamente e ao mesmo tempo causou um pouco de revolta, porque eu comecei a estudar também sobre hierarquias espirituais, né, de forma mais aprofundada, e tudo isso foi me envolvendo cada vez mais dentro da ressonância. Continuei os estudos, porque a gente não pode parar de estudar nem as palestras do professor Hélio e nem outras vertentes, mas foi um divisor de águas. Então, teve muita coisa boa, muita coisa estranha e muita coisa assim ruim também, que a gente começa a perceber, mas a gente começa a ter atitudes diferentes, muito diferentes. Começa um renascimento. E é isso que eu entendo sobre catarse. Quando acontece a catarse, que é quando você renasce, quando você desconstrói muita coisa de quem você era, você não desconstrói completamente, mas é quase como se fosse, e você começa a renascer, você renasce de uma forma completamente diferente. E nisso foi quando eu tive o primeiro contato com o amor da centelha divina. E esse foi, até me arrepio aqui, esse foi o principal divisor de águas, porque o amor da centelha divina, acho que não é inexplicável. É uma coisa que eu posso tentar falar, mas só quem já sentiu e sente isso é que tem essa noção. E eu nunca fui uma pessoa religiosa, já falei aqui no outro vídeo, não sigo nenhuma religião, mas a partir do momento que você é tocado pela centelha verdadeira, pelo todo, pela fonte criadora, nada mais faz sentido, nada mais te traz aquele prazer enorme que você teve ao ter o amor do todo. Então, acho que isso define bem. Então, eu posso tentar fazer uma comparação do tipo, sabe, não sei se é isso que vocês fazem, né? Quando você viaja para um lugar muito lindo, que você sente uma presença assim na natureza incrível e que você se emociona assim do nada, é isso. É uma emoção muito forte, que avassaladora, não tem como. E quando que eu senti isso? Eu comecei a sentir já nas primeiras ondas, eu comecei a sentir uma emoção, um amor, uma coisa bem diferente assim de tudo que eu já senti na vida. E é uma busca, era o que eu estava buscando, e às vezes, eu sentia também, eu sempre ia para um parque, e eu sentia muito quando eu estava no parque, parava para meditar, e assim eu era tocada por essa redoma de amor, de acolhimento, é incrível. E isso, foi um divisor. Porque acho que já fui em igreja, gente, já fui para igreja, já frequentei outros lugares, eu sei que a energia a gente consegue sentir de forma diferente, mas isso, a centelha, a fonte criadora tocando em você, não vai ter nada igual. E você já sentiu isso outras vezes? Senti. A primeira vez sempre foi a mais impactante para mim, mas já senti depois outros momentos, já pedi para, como sabe quando você pede um sinal para alguma coisa? E é isso. E tudo isso vem também de muito estudo, de muita dedicação, tenho certeza. E a partir da ressonância número um, eu tive a certeza de que eu queria pedir todas as outras ressonâncias, que eu queria continuar os estudos. Existem relatos aqui dentro da internet e tal, de pessoas que pararam, às vezes param na primeira ou param na segunda, porque tem uma catarse, né? Então, quando a pessoa é muito apegada, muito materialista, então começa a ter uns pensamentos diferentes, assim, acha que não é aquilo, aquilo não é real. Mas na verdade é uma reconstrução incrível.
E, e depois dessa primeira onda, é claro que a minha consciência elevou muito, eu tive uma expansão de consciência incrível e eu comecei a conhecer muitas pessoas que também tinham a consciência mais expandida e eu me dei a oportunidade de conhecer essas pessoas, conversar, trocar experiências, que acho que é dessa forma que a gente aprende e a gente entende o que que é o despertar, né? O despertar é um início, na verdade, de muita coisa ainda desconhecida que eu sou fascinada para descobrir. E quanto mais eu vejo, quanto mais eu sinto, quanto mais eu estudo, mais eu quero saber. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma pergunta, se você já sentiu esse amor da centelha divina, se vocês são ressonantes também, falem aqui embaixo. No próximo vídeo eu vou falar sobre a minha ressonância número 2, que eu já estava com uma outra consciência, o que foi que eu pedi, se eu estava revoltada, se eu estava em catarse. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais.